Olá, cromatografistas! Eu sou o Miller, do Cromatografando, e hoje eu estou aqui com a Mônica. Oi, Mônica! Olá, cromatografistas! Bem-vindos! Eu sou a Mônica, eu sou especialista em cromatografia gasosa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as principais diferenças entre a cromatografia líquida e a cromatografia a gás. Afinal, quem nunca se perguntou qual técnica usar? Cromatografia líquida ou cromatografia gasosa? Qual delas é melhor? Aliás, tem alguma que é melhor que a outra? Bom, a gente vai ver isso nesse vídeo aqui, tá bom? Bom, para começar, então, a gente precisa definir o que é cromatografia. E nada melhor do que a definição da IUPAC. A IUPAC define que cromatografia é todo método físico de separação em que uma das fases é móvel e a outra é estacionária. Então, a partir daí, a gente já consegue definir dentro das técnicas analíticas quais são as técnicas realmente que são cromatográficas. E então, dentro dessa definição, nós temos vários tipos de cromatografia. A cromatografia líquida, a cromatografia gasosa e quais outros tipos? Fluido supercrítico e vários outros. Bom, o foco aqui vai ser as diferenças entre cromatografia líquida e cromatografia gasosa. Mônica, qual que é a definição aí de cromatografia líquida? De cromatografia, a gente já viu, mas qual que é as fases usadas, né? Eu falei que são duas fases, uma fase móvel, uma fase estacionária. Como a cromatografia gasosa se comporta aí nesse mundo? A cromatografia gasosa é também uma técnica de separação em que a nossa fase estacionária fica presa na coluna, assim como a líquida, porém a nossa fase móvel é um gás. E esse gás preferencialmente deve ser inerte, ele não pode interagir com a nossa amostra. Muito mais utilizada, né, para análise de compostos que são voláteis ou semivoláteis. Mas, assim, muita gente me pergunta, amiga, no caso dos compostos, o que é volátil, até qual temperatura eu considero. Então, a gente considera os compostos para cromatografia a gás, compostos voláteis ou semivoláteis com temperatura de ebulição de até 400 graus Celsius. Bem interessante, 400 graus é bastante. Bom, então, voltando agora para a cromatografia líquida, afinal aqui o Cromatografando, a gente fala mais de cromatografia líquida e hoje eu convidei a Mônica para falar de cromatografia gasosa. Bom, falando da cromatografia líquida, a Mônica comentou então que a fase móvel é um gás na cromatografia gasosa e na cromatografia líquida a fase móvel, como o próprio nome diz, é o quê? Um líquido, tá bom, pessoal? Então é uma mistura de solventes, podem ser solventes, a água também faz parte desse universo, e nós também temos uma coluna, que é a nossa fase estacionária. Porém, as duas são bem diferentes. Já vamos dar uma olhadinha então nessa diferença das fases estacionárias? Qual que é o formato? Pelo menos aqui a gente vai conseguir mostrar para vocês mais o formato da coluna, tá? A parte de fase estacionária a gente deixa para um segundo momento, mas a gente comenta também. Bom, vamos lá, Mônica, qual que é aqui, a gente já tem aqui na nossa mesa, qual que é a coluna de fase de cromatografia gasosa e a de cromatografia líquida aqui? Bom, no caso da cromatografia gasosa, a gente tem três principais tipos de coluna. As colunas com fase estacionária líquida, as colunas com fase estacionária que é um sólido, é uma fase estacionária porosa, e as colunas que são empacotadas, que são pouco utilizadas hoje. No caso das colunas, né, capilares, que são as colunas com fase estacionária líquida ou fase estacionária sólida, no sólido, a gente vai ter colunas de 5, 10, 15, 30, 100 metros. Então, a gente está falando de uma coluna um pouquinho diferente. Aqui eu tenho um exemplo de uma coluna capilar de 60 metros. O diâmetro interno dela é de 0,25. Então, eu tenho uma coluna de 60 metros com diâmetro de 0,25. Por isso que a gente chama de coluna capilar, tá? E ela pode ser tanto de sílica fundida ou metálica. Eu trouxe os dois exemplos para vocês conhecerem um pouquinho mais. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta antes de eu começar a falar das colunas de cromatografia líquida. Você me falou que tem um líquido aí dentro, pode ter líquido dentro dessa... Exatamente. É cheio de líquido? Como é que esse líquido está aí dentro? Esse líquido, ele fica depositado na superfície interna do tubo. Então, eu tenho um tubo muito fino com uma espessura muito característica ali, pode variar, 0,25,
30 milímetros, 30 micrômetros, já tô errando, 30 micrômetros e até 1,8 de filme. E esse filme ele é só depositado ali na superfície interna do tubo. Ele não é completamente recheado, como uma coluna empacotada ou uma coluna de HPLC. Então, olha só, pessoal, que interessante. A cromatografia gasosa, muitas vezes a gente pensa o quê? Que é uma fase sólida e um gás, né, como fase móvel. Mas não, a gente tem um filme líquido dentro da coluna. Olha só que interessante. Bom, vamos falar um pouquinho então da coluna de cromatografia líquida, que está aqui na minha mão. Essa coluna, ela é bem diferente da coluna de cromatografia gasosa. Como a Mônica comentou, a de cromatografia gasosa, ela tem um filme dentro a maioria delas, né, Mônica? Uhum. Elas têm um filme dentro. As mais comuns têm um filme líquido dentro dela. As colunas de cromatografia líquida, não. Elas são realmente empacotadas. Então aqui dentro a gente tem muitas partículas. São partículas esféricas. Então imagine um monte de bolinhas. Não vou falar de bilhar porque vocês vão ter um conceito errado. Mas são parecidas com a pedra pómez, mais ou menos, mas tudo é em esferas. Então nós temos muitas esferas da ordem também de micrômetros. Mas aí a gente já vai estar falando de 5 micrômetros, 7,5, 3, até colunas sub 2 micrômetros, que são 1,9, 1,8, tá? Então, micrômetros é bem pequenininho. A gente está falando aí da espessura de um fio de cabelo, tá bom? Para vocês terem uma ideia. E aí, imagine um monte dessas esferas, todas empacotadas dentro de um tubo cilíndrico como esse daqui. Olha só como já é bem diferente uma coluna da outra. E aqui nós também, né, temos um comprimento que é importante. A Mônica comentou o quê? Metros, né, Mônica? Metros. Aí, nesse caso, a gente já está falando de metros. Muitos metros. Aqui a gente fala em centímetros. Centímetros ou milímetros. No caso, essa que está aqui na minha mão, ela tem 250 milímetros, ou então 25 centímetros de comprimento, tá? Então, a diferença básica aí das duas colunas, eu diria que está mais em relação ao comprimento do que a fase estacionária, de fato, porque ela vai ficar paradinha lá dentro. Então, a gente tem as colunas de cromatografia gasosa bem diferentes. Sim. E as de cromatografia líquida mais parecendo um tubo cilíndrico de fato, né, aqui. Agora, a gente tem vamos falar um pouquinho da fase móvel, né? Vamos lá. Então a gente falou das colunas aqui e a nossa fase móvel, que você já comentou um pouquinho, como é que é essa fase móvel eu gosto de chamar de CG, pessoal. Eu gosto de GC. GC, que é a cromatografia gasosa, mas aí fica a cargo de vocês, tá? Entendam que se a gente estiver falando na sigla CG ou GC, estamos falando de cromatografia gasosa, tá bom? E talvez eu me refira à cromatografia líquida como sendo HPLC. O que é o HPLC? É a abreviação em inglês, né, de High Pressure ou High Performance Liquid Chromatography. Tá? Então eu trago como a técnica chamando de HPLC, então só para situar vocês aí. Tá? No caso do GC já fica mais fácil, porque são duas letrinhas que a gente troca ali que fica mais tranquilo. Que é a nossa Gas Chromatography. Exatamente. Tá bom? Então a gente vai falar com as siglas. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, né, comenta aí no vídeo, manda aí o comentário, a gente responde para vocês. Aliás, deixa eu já aproveitar que eu fiz essa pausa aqui. Pessoal, não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Porque a gente tem vários vídeos como este e outros assuntos relacionados à cromatografia líquida e agora mais também com a cromatografia gasosa. Então não se esquece de se inscrever. E aí vamos deixar para curtir lá no fim do vídeo, que aí curtir é só se a gente gostou mesmo. Bom, vamos falar então da nossa fase móvel, como ela é em cromatografia gasosa? Bom, como eu mencionei ali no início um pouquinho, a nossa fase móvel ela vai ser um gás, né? E esse gás, a gente prefere que ele seja inerte, tá? E que ele não interaja com a nossa amostra. Por que prefere? Porque eu posso trabalhar com hidrogênio também como gás de arraste. Os principais gases que a gente utiliza como gás de arraste são hélio, nitrogênio e hidrogênio. Lembra que o meu objetivo nunca é interagir com a minha amostra ou com a minha coluna, tá? Esses gases, cada equipamento tem uma especificação e vocês podem sempre buscar entender um pouquinho mais sobre esses gases
buscando o manual dos equipamentos, que eu acho que é super importante. Eu acredito que você sempre menciona isso. Sim, isso nos ajuda demais. Já tá até aqui na minha camiseta. O E é de equipamento. Então vocês têm que saber separação, equipamento e troubleshooting. Olha o equipamento aí aparecendo. Exatamente. Eu gostei. E por que isso? Porque vocês tendo um gás com uma pureza adequada, o seu resultado vai ser melhor lá no final. Então, sempre quando eu ministro cursos e falo um pouquinho mais para o pessoal, eu gosto de reforçar esse ponto, que a gente tem que conhecer o nosso gás, a gente tem que ter esses detalhes. Porque se ele interagir com a minha amostra, eu não vou ter o resultado real. E também, se ele interagir com a minha coluna, eu vou ter um problema que a minha coluna vai durar bem menos, né? E não é essa a ideia. Então, olha só, pessoal, cromatografia gasosa, o gás, então, não interage nem com a amostra e nem com a coluna. Ou seja, a função dele é só transportar a nossa amostra pela coluna. E aí, a mágica da separação vai ocorrer pela coluna e alguns outros fatores que a gente já comenta. Bom, vamos falar então agora da fase móvel em cromatografia líquida. Agora, tudo que a Mônica falou, vocês esquecem. Não, faz isso não. Por quê? Porque em cromatografia líquida, a fase móvel, ela interage sim com a sua amostra e ela interage com a coluna também. Aliás, pessoal, isso é muito importante. Em cromatografia líquida, nós temos que levar em consideração as possíveis interações da composição da minha fase móvel com a minha coluna. Senão vai ficar faltando um pedaço ali na hora de entender o que acontece lá dentro da coluna da separação. Bom, então falando aí da nossa fase móvel, a gente pode usar água, a gente pode usar acetonitrila, tetrahidrofurano, metilterquibutyléter, hexano, clorofórmio, acetato de etila, enfim, é uma gama aí bem grande, metanol, que eu acabei não falando, isopropanol, nós temos vários tipos de solventes que podem ser usados. Diferente da cromatografia gasosa, na cromatografia líquida, pela quantidade de fases líquidas, né, que a gente pode usar, das composições de fase móvel que a gente pode usar, o que vai acontecer? Nós vamos compartimentar a cromatografia líquida em modos cromatográficos. Então depende do que você põe na sua fase móvel e a coluna que você utiliza, a gente vai estar situando ali num modo cromatográfico. Talvez vocês já tenham ouvido falar de fase reversa, a gente tem fase normal, cromatografia de troca iônica, cromatografia de exclusão de tamanho, enfim, todas essas cromatografias que eu citei, elas estão situadas dentro da cromatografia líquida. Então notem que pelo fato de nós termos interação entre a amostra, a coluna e a fase móvel, nós temos uma gama maior de fases móveis que podem ser usadas em cromatografia líquida. Então fiquem ligados, tá? Quando vocês forem trabalhar com cromatografia líquida, prestem muita atenção qual é a fase móvel que vocês estão usando, porque ela interfere diretamente na sua separação. Na cromatografia gasosa, ela não vai interferir na separação, ela acaba interferindo muito mais na sua manutenção do equipamento, muitas vezes na linha de base. Eu vou precisar limpar o equipamento com uma frequência maior se eu estiver usando uma fase móvel um pouco, com uma pureza um pouco menor, e isso acaba impactando mais lá na frente. Não é uma coisa assim que vai te impactar ali na separação. Vai influenciar, porque eu posso danificar algumas coisas, e também, o que eu gosto sempre de falar, tá? Que GC é mais legal. Essa é uma dúvida que a gente pode levantar. O que vocês acham? Quem que é mais legal? Cromatografia líquida ou cromatografia gasosa? Se você ainda não tem uma opinião formada, fica até o fim do vídeo e aí você decide, depois comenta aí pra gente descobrir o que vocês gostam mais. Porque eu tenho a minha preferência, eu acredito que você tem a sua. Eu tenho a minha, com certeza, cromatografia líquida. Então, e uma coisa que eu gosto bastante de falar, que é importante essa questão da pureza, para vocês se atentarem a isso.
O gás é uma coisa que a gente acaba esquecendo, que tá lá, que eu preciso repor, já a fase líquida, a fase móvel do HPLC. Só fazer uma observação. Normalmente, em cromatografia gasosa, o pessoal se preocupa mais com a pureza do solvente da preparação da amostra do que com a pureza do gás de arraste. Pessoal, a Mônica tá falando para vocês. É super importante, gente, vocês lembrarem de ir lá pelo menos uma vez. Existem alguns lugares, né, que as pessoas que utilizam o equipamento são responsáveis pela troca do cilindro. Mas alguns outros lugares não é assim que acontece. E aí a pessoa acaba esquecendo um pouco mais desse mero detalhe. Então é importante vocês conhecerem o gás que vocês estão usando, qual é a minha fase móvel, porque isso impacta também na hora da gente fazer ajustes no método para melhorar ou piorar a separação. Pois é, e esse ponto, né, da pureza é importante também para cromatografia líquida, para fase móvel em cromatografia líquida. Não posso usar qualquer solvente, tá? De qualquer grau de pureza. Por exemplo, grau PA, né? O pessoal chama de proanálise ou PA. Ele não é um solvente adequado para se trabalhar com cromatografia líquida. Por quê? Como a Mônica já comentou, você vai ter problemas ali no seu detector, ruídos de linha de base, vai interferir na sua análise. Então é muito importante a gente garantir que a pureza esteja adequada. Então, em cromatografia, falando do universo da cromatografia, a gente tem sempre as classes de solventes, gases e afins de grau cromatográfico, tá? E normalmente a gente tem ainda adequado ao detector que está sendo usado. Então nós temos grau cromatográfico espectrométrico ou grau cromatográfico para um detector FID, por exemplo. Mas aí depois a gente comenta dos detectores quando a gente for falar da parte do equipamento. Bom, então nós temos aí grandes diferenças, como vocês já puderam ver, mas eu acho que a diferença fundamental que a gente não comentou aqui, né, Mônica, que é o quê? Como essa amostra é introduzida no sistema. Não vamos falar de injetor no momento, mas eu acho que a característica fundamental da amostra para trabalhar com uma técnica ou outra, eu acho que isso é o mais importante. Em cromatografia líquida, a gente tem que ter a amostra no formato líquido. Significa que eu só consigo analisar amostras líquidas? Não. No caso, ela vai ter que, né, estar dissolvida num solvente adequado. Então ela precisa estar no formato líquido, seja ela líquida ou seja dissolvida num solvente ou composição de solvente adequado. E aí a Mônica agora vai contar como a gente faz com cromatografia gasosa. Bom, no caso da cromatografia gasosa, a gente também utiliza essa questão da amostra ser dissolvida em um solvente adequado. Lembrem daquela temperatura de compostos até 400 graus. E uma coisa muito importante, 400 graus, mas esses compostos têm que ser termicamente estáveis. Se ele degradar em alta temperatura, eu não vou conseguir ver ele lá no final. Então, é importante vocês lembrarem disso também. E aí, essa amostra que foi dissolvida neste solvente, eu vou injetar 1 microlitro ali no injetor, vaporizar para ser separado pela coluna. Mas existem outras formas de injetar no GC também. Eu posso fazer via técnica de headspace. Alguém já ouviu falar? Alguém já conhece um pouquinho de headspace? Headspace. A gente pode usar o GC também para analisar amostras atmosféricas. Então eu vou coletar um gás e vou injetar no GC. Eu posso coletar esse gás num bag, a gente chama de Tedlar bag. Coletar esse gás ali para injetar no GC ou simplesmente utilizar tubos com fases, esse tubinho recheado de um tamanho de 10 centímetros mais ou menos, e coletar esse gás do ambiente. Isso é uma técnica muito comum quando a gente vai fazer aqueles testes para a segurança do trabalho, em que eles vão coletar o ar que a gente está trabalhando durante todo o dia. Existem outras técnicas? Sim, eu posso falar um monte aqui para vocês, citando as mais comuns apenas, tá? Então, para resumir aí, tem que volatilizar. Eu tenho que volatilizar essa amostra. E para a cromatografia líquida precisa estar solúvel ou ser líquida. Então, olha só, duas diferenças fundamentais aí. Nesse ponto, acho que a gente já pode começar a pensar: será que uma técnica é melhor que a outra? Ou as duas são complementares? Uma completa a outra?
E depois que essa amostra é injetada ali, colocada no injetor, ela é vaporizada e vai para dentro da coluna. E aí que começa a parte interessante da cromatografia gasosa. À medida que eu vou alterando o fluxo da coluna e a temperatura principalmente, eu posso melhorar a minha separação. Então, todas as vezes que a gente vai falar sobre um GC, a gente sempre coloca o forno e a coluna ali como o coração da cromatografia gasosa. E sendo essa parte tão importante para o caso da cromatografia gasosa, como que é para o HPLC? Me conta um pouquinho. Olha, no HPLC, na cromatografia líquida, depois que a amostra, na verdade já temos uma diferença na injeção, né? Que como você comentou, a amostra em cromatografia gasosa é vaporizada, na cromatografia líquida ela continua líquida. E aí nós temos um loop para injeção, então nós não injetamos ela direto na coluna, ela é carregada dentro de um loop de injeção, seja via injetor automático ou manual, e aí há uma válvula lá específica para fazer a inserção dessa amostra para dentro do HPLC, do cromatógrafo. Por quê? Você comentou sobre a pressão, né, que o fluxo e pressão. Em cromatografia líquida, a coluna ela oferece uma resistência ao fluxo da fase móvel. E essa resistência é traduzida em pressão. Então, por isso que o equipamento, né, por isso que a técnica é conhecida como alta pressão, porque tem uma pressão mais elevada. Tá? Não significa que vai explodir, pessoal, mas ela não é igual a uma panela de pressão, não se preocupe, mas é que trabalha sobre alta pressão. Então, na cromatografia líquida, nós não temos esse caso da temperatura. Quem faz a vez da temperatura em cromatografia líquida é a fase móvel. Por quê? Porque ela tem a interação necessária com a amostra para competir com a coluna e fazer a separação. Então, em cromatografia líquida, nós temos o fluxo também. Ele é, de certa forma, importante, mas não tanto quanto em cromatografia gasosa. Eu diria que ele é menos crítico. A gente pode se preocupar um pouco menos com ele e se preocupar mais com a composição da fase móvel. Então, a gente pensaria na composição da fase móvel. Eu vou misturar água com acetonitrila, água com metanol. Isso vai dar uma separação diferente. Óbvio que a fase estacionária da coluna importa também, mas essa composição de fase móvel está mais ligada com a temperatura. E a temperatura em cromatografia líquida, a gente deixa ela quietinha. A gente mexe, em último caso, como um artifício para tentar melhorar um pouco o método, mas basicamente em cromatografia líquida as temperaturas são sempre controladas. Escolhe uma temperatura e mantém. A gente não Já no meu caso, a temperatura a gente quase não usa uma rampa de temperatura constante. A gente vai fazer variações para melhorar a separação de alguns compostos. Então eu posso ter rampas mais suaves, 2, 3 graus por minuto, como rampas mais agressivas, depende de qual coluna eu estou utilizando. Então, tá? Como é isso? Então a gente tem que variar a temperatura, não dá para eu usar uma temperatura só e fazer análise. Até dá, né? Mas não vai ficar bom. Mas os primeiros picos ali que vão sair vão ficar bonitinhos, todo mundo bem. Lá no final os outros vão ficar super largos. Então, para melhorar isso, a gente trabalha com essas rampas e para ter o quê? A melhor separação no menor tempo possível. Esse menor tempo não quer dizer que vai ser 1, 2 minutos, mas ele pode ser um tempo bem mais agradável se a gente trabalhar com essas rampas. Interessante. Então, em cromatografia líquida, agora, para a gente ter esse mesmo efeito que a Mônica comentou, a gente vai ter a variação da composição da fase móvel, tá? Pode ser que tá ficando complicado, pessoal, mas é simples, tá bom? A gente faz uma mistura, vamos supor, de água com metanol. Se eu trabalho com 70% de água e 30% de metanol, eu vou ter o que a gente chama de força de eluição. A gente tem uma força para fazer a amostra, né, atravessar a coluna ali. Quando a gente precisa de mais força, a gente faz uma variação. Então, simulando essa rampa de temperatura, a gente faz uma rampa de composição. A gente começa a alterar a composição da fase móvel para ter esse mesmo efeito e poder fazer as substâncias saírem mais rápido. Mas lembrando que mais rápido não significa um tempo curto, tá bom? Não significa 1 ou 2 minutos. Significa que vai
ter uma melhora na cromatografia. Então, em cromatografia líquida, a gente também tem rampas, porém, rampas de composição. A gente altera a proporção entre as fases móveis, tá? A gente não usa uma coisa só. Raros os casos em que nós vamos usar um único solvente como fase móvel, mas a gente pode fazer rampas. Podemos também não fazer as rampas, podemos manter a proporção constante. Há muitos métodos assim, eles são conhecidos como isocráticos. E esses métodos que a gente varia a proporção de solvente, né, da fase móvel, nós chamamos de métodos por gradiente de eluição. Fazendo um resumão do que a gente viu até agora, eu vou falar rapidinho sobre a cromatografia líquida para situar vocês, e aí a Mônica conta sobre a cromatografia gasosa. Então, a cromatografia líquida, nós vimos que ela é um método cromatográfico que vai utilizar a fase móvel sendo solventes ou uma composição de solventes, a fase estacionária, uma coluna que é recheada, tá, com partículas todas compactadas aqui dentro, e a amostra precisa estar num formato líquido ou solubilizado para poder ser injetado, né, dentro da coluna, e aí a própria fase móvel fazer a eluição. A coluna vai promover a separação junto com a fase móvel. Então nós temos uma interação entre a coluna, a amostra e a fase móvel interagindo com todo mundo. E aí nós temos a cromatografia líquida de fato ocorrendo. Na cromatografia gasosa... Já na cromatografia gasosa, a gente vai ter uma fase móvel, que é um gás, e ele vai ser inerte, não vai interagir com a nossa amostra. A nossa amostra pode entrar de diversas formas no GC, como um líquido, um gás, ou até mesmo a gente pode pegar os compostos voláteis retidos em uma matriz sólida. Esses compostos, lembrem sempre, esses compostos eles são voláteis e semivoláteis, tá? Eles são termicamente estáveis, porque lembra da temperatura de 400 graus. E principal da cromatografia gasosa é a separação que ocorre ali na coluna. A nossa coluna vai ser uma coluna de até 100 metros, de 15, 5 até 100 metros. Vão ser colunas com diâmetro bem diferente comparado com o HPLC. A gente está falando de colunas no máximo de 0,53 milímetros de diâmetro. E eu vou ter um filme, seja ele um sólido, um poroso ou um filme líquido, depositado na superfície interna do tubo. Então eu tenho um tubo vazio com um recheio, né, só na superfície ali. Eu não vou ter ela totalmente cheia com esse material. E a interação vai acontecer dentro desse filme, tá? Então essas são as principais. Temperatura. Esqueci da temperatura, olha só. Esqueci da temperatura. Eu falando até agora que é super importante, eu esqueço exatamente da temperatura. E aí a temperatura da coluna, que é muito importante para acontecer a separação, tá? Então eu vou brincar com essas rampas de temperatura para fazer com que esses compostos que eu injetei sejam separados. Então nosso objetivo é ter a melhor separação no menor tempo. Então eu brinco muito com essas rampas de temperatura. Eu posso ser mais inclinada, menos inclinada, dependendo muito da coluna que eu estou utilizando, porque eu também gosto de cuidar das colunas. E agora a pergunta que não quer calar. Quando que eu uso cromatografia gasosa e quando que eu uso cromatografia líquida? Para mim, eu vou olhar sempre pro que eu quero analisar. Eu quero analisar dentro de uma amostra, uma amostra de água, por exemplo. O que eu quero analisar ali é volátil? Eu vou pro GC. Volátil até? 400 graus. 400 graus. E termicamente estável. Lembra disso. Termicamente estável é um negócio muito difícil de ficar falando, tá? Acaba confundindo. Mas são coisas que não vão degradar a altas temperaturas. Porque lembra que eu vou injetar lá, vai ter uma temperatura alta? Então, eu preciso disso. Então, lembrando sempre isso. Caso não seja volátil ou semivolátil, a gente vai para o HPLC. Então, na cromatografia líquida, nós vamos analisar compostos solúveis, compostos orgânicos, alguns inorgânicos. A cromatografia líquida, ela tem vários modos cromatográficos que permitem analisar diversas matrizes diferentes.
Então nós podemos analisar sempre os compostos que são solúveis ou líquidos. Então fazendo esse paralelo, na cromatografia gasosa, o que for volátil, então preferencialmente o que for volátil, é melhor a gente trabalhar com cromatografia gasosa. Agora, se não for volátil, preferencialmente nós vamos trabalhar com cromatografia líquida. E aí, a gente tem desde compostos orgânicos até compostos inorgânicos, como íons, tá? Estaria dentro do universo da cromatografia iônica. Polímeros são passíveis de serem analisados por cromatografia líquida e uma gama enorme aí de compostos orgânicos. Nós não vamos entrar nesse detalhe aqui, mas tudo depende do detector usado. Exatamente. Também. Então, quais tipos de substância nós vamos analisar, aí fica mais restrito ao tipo de detector utilizado. Então, dessa forma, a gente pode aqui ir finalizando, né, de que cromatografia líquida e cromatografia gasosa se complementam, porque uma analisa compostos gasosos, voláteis, e a outra compostos solúveis. Então, dessa forma, a gente tem aí as duas técnicas como sendo irmãs, né, se complementando. Agora, na realidade, sem a preferência, existe uma melhor? Não. Não tem técnica melhor, pessoal. As duas se complementam. Na verdade, as duas juntas são as técnicas melhores. E aí nós temos a união dessas cromatografias. Aliás, nem a cromatografia líquida, nem a cromatografia gasosa, elas vão ser absolutas. Então, nós vamos precisar de outras técnicas, inclusive, tá bom? Mas, acredito que elas são ali o core principal hoje das técnicas analíticas. Elas estão sempre próximas uma da outra. Bom, então para a gente finalizando aqui o nosso vídeo, eu gostaria de agradecer a Mônica por ter participado aqui comigo, aqui no Cromatografando. E, pessoal, não se esqueçam então de se inscrever aqui no canal para vocês receberem os vídeos, né, com conteúdos relevantes aí da área de cromatografia líquida e também cromatografia gasosa, trazendo algumas partes mais pontuais. Se vocês gostaram então do vídeo, curtam, né? Comentem aqui se vocês sentiram que faltou alguma coisa, se vocês ficaram com alguma dúvida. Então, por favor, comentem aqui, isso ajuda bastante o canal. E, óbvio, se você gostou, compartilha com quem você conhece, com quem trabalha com a técnica, com quem tem vontade de trabalhar com a técnica. Então, não esquece aí de compartilhar com o pessoal. Vamos sempre difundir o conhecimento. Se todo mundo aprender, todo mundo ganha. Eu acho que isso é o mais importante. Esse é o objetivo aqui do Cromatografando e é o objetivo dos especialistas aqui que eu trago para conversar com vocês. Pessoal, nós vamos ficando então por aqui. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até agora, tá? E não se esqueçam então de compartilhar com o pessoal. Até mais. Obrigada.